Eu sou o Anderson, eu estou fazendo dupla com a Thaís e esse é o trabalho sobre rotulação. Na primeira parte a gente vai importar as classes padrões para usar para trabalhar com imagens, que dentro da main a gente vai ter é, essa parte aqui que a gente vai usar para carregar a imagem de entrada. Nessa parte a gente vai criar uma nova imagem binária, que ela vai ter o mesmo tamanho da imagem original e depois vai copiar a imagem original para a imagem binária. A imagem binária vai ter apenas dois valores de pixel, que é preto 0 e branco 255. Aí aqui a gente vai criar uma matriz para armazenar as etiquetas e a gente vai inicializar o contador de etiquetas. Aqui a gente vai criar uma fila para armazenar os pixels que precisam ser rotulados. E aqui nessa linha a gente vai criar uma rede de cores para as etiquetas. Aqui é onde ele vai realmente começar a aplicar esse código em cada pixel da imagem já binarizada. Isso aqui vai servir para ele percorrer cada pixel da imagem, né? E ele vai fazer o que? Ele vai pegar o valor desse pixel. Como a imagem já é binária, o valor vai ser ou 0, se o pixel for preto, ou 255, se o pixel for branco. Feito isso, ele vai verificar, no caso de um pixel ser preto, ele vai verificar se ele já foi rotulado ou não. Aqui o valor do pixel, né, o 0 representa o preto, e ele vai ver se a matriz de etiquetas, se esse pixel ele já tem rotulação ou não. No caso de ele não ter essa rotulação, ele encontrou um pixel preto e ele não tem ainda rotulação, ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir uma nova etiqueta. Então, o número de etiquetas que existem já vai aumentar a contagem, então vai ter mais um. E ele vai colocar esse novo pixel, ou essa nova etiqueta, na matriz de etiquetas representando esse pixel. Pera, deixa eu explicar melhor. Então, por exemplo, começou aqui zerado, né? Ainda não tem nenhuma etiqueta. Então, o valor aqui do label count vai ser 0, já que não tem nenhuma etiqueta ainda. E essa matriz aqui também, ela vai estar vazia, não tem nada ainda. Então, ele encontrou um pixel preto que não tem ainda nenhuma etiqueta. Eita, o que ele vai fazer é aumentar 1 nessa contagem aqui. Então, do 0 agora, label count vai ser 1. E aí ele vai salvar nessa matriz aqui, na coordenada desse pixel específico que ele está trabalhando, esse pixel preto, ele vai colocar esse número 1. Então a etiqueta vai ser etiqueta 1. E aí, feito isso, ele vai adicionar esse pixel na fila, que é a fila que a gente vai usar para processar a busca em largura depois. Feito isso, ele vai começar mesmo a fazer a busca em largura para poder rotular a partir desse pixel que ele encontrou. Então, na fila só tinha esse pixel que ele encontrou que era preto e não tinha rotulação, e aí, nesse exemplo aqui do início do código, que a rotulação dele agora é o número 1, a etiqueta dele é 1. Então ele vai remover esse pixel da fila, né? Porque vai indicar que ele já foi processado. E aqui ele está só guardando as coordenadas desse ponto, a linha e coluna dele. E aí o que ele vai fazer aqui é começar a procurar os pixels vizinhos. Então aqui a posição X, né? Desse pixel em questão é px e a posição y é py. Então ele vai começar a buscar desde px menos 1, né? Então 1 à esquerda, px mais 1 à direita, e a mesma coisa para py. Py menos 1, que é 1 acima, e py mais 1, que seria 1 abaixo. Então ele está basicamente percorrendo os pixels vizinhos. Do pixel aqui, que seria o pixel P, que a gente está analisando. Que foi o primeiro que a gente definiu a etiqueta. Estamos procurando os que são conectados a ele. Aí aqui ele vai só verificar se nesse processo aqui de buscar a coordenada menos 1 e a coordenada mais 1, se ele não está saindo do limite da imagem, né? Se ele não está buscando um pixel que não existe. Por exemplo, o pixel já é o primeiro da imagem, se você procurar a posição x menos 1, você vai sair da imagem, né? Não vai ter nada mais para pesquisar. Então ele vai só fazer essa verificação para ver se não está buscando onde não deve.
E aí, sendo um pixel válido, ele vai pesquisar, verificar se o pixel ele tem o valor zero, ou seja, o pixel é preto, e se ele tem ou não já uma etiqueta, que seria aqui guardado nessa matriz. Se o valor for igual a zero, é porque nada foi atribuído ainda, né? No mesmo esquema desse primeiro aqui. Então, encontrando um pixel vizinho, né? Vizinho ao P que a gente está analisando, que seja preto e que ainda não tenha nenhuma rotulação, ele vai atribuir a mesma etiqueta do pixel P para esse novo pixel. E aí ele vai adicionar o pixel vizinho nessa fila, na fila de busca da rotulação em largura. Porque já que esse pixel é conectado ao P, então ele vai ter que procurar também o que mais está conectado a esse novo pixel. Então ele é adicionado à fila também aqui, adicionado à fila. E a rotulação dele recebe a mesma rotulação do pixel P. Então, se aqui o pixel P recebeu 1, esse pixel que está conectado a ele também vai receber 1. Aí essa iteração repete, aqui nesse while, né? Essa iteração repete verificando ainda os vizinhos. Então, verificou o P. Ah, encontrou um que seja vizinho de P que ainda não tem etiqueta. Então, ele vai ser adicionado na fila. E então, ele vai passar aqui por esse while de novo e vai fazer o mesmo processo com esse novo pixel vizinho do pixel original, porque eles também são conectados, né? E ele vai procurando até não encontrar mais pixel conectado nos pixels vizinhos. Feito tudo isso, depois que ele passou por todas, né? Depois desse processo feito, ele vai ter já o número aqui de etiquetas já vai ser definido, o máximo que teve. E essa matriz aqui já vai ter também definido certinho os pixels com cada etiqueta. Os que são conectados vão ter mesmo número e os que não têm terão outros números, né, para diferenciar cada área conectada. Feito isso tudo, ele só vai criar uma nova imagem com a mesma dimensões da imagem binária, porque né, vai ser a mesma imagem, só vai mudar as cores, né? Basicamente isso. Então tem que ser uma do mesmo tamanho, vai só repetir a altura, a largura. E aí o que ele vai fazer é pegar cada pixel e atribuir o valor Ele vai atribuir um número, uma cor para cada um dos números da etiqueta. Então se tem, sei lá, 3 etiquetas, etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3. Vai botar uma cor para etiqueta 1, outra cor para etiqueta 2, outra cor para etiqueta 3. E a partir disso aqui é o que ele vai associar essa cor para o pixel. Então aqui ele vai procurar a etiqueta do pixel. Se for zero é porque o pixel não foi etiquetado. Então ele é branco, então ele vai permanecer branco. Se a etiqueta do pixel não for zero, aí ele já vai procurar qual é a cor correspondente daquela etiqueta para poder atribuir ao pixel. Feito isso tudo, ele só vai salvar aqui a imagem, tanto a binária, só para a gente ter uma base para verificar se a binarização está tudo certinho, quanto a rotulada. Ok, então só para testar, vamos fazer aqui algumas execuções com algumas imagens. Vamos começar aqui com uma imagem que é para ser mais simplesinha, da gente verificar essas áreas conectadas. Então aqui vou trocar o nome do arquivo aqui, executar. A imagem que a gente vai usar é essa daqui. Já é uma imagem escala tom de cinza, né? Mas a gente vai converter ela para binário para poder usar. Então aqui o programa executou, imagem binária, vamos só olhar ela aqui. Aqui, totalmente em preto e branco, a gente já consegue ver bem definido as áreas, né? Aqui é uma área, você pode ver que aqui é outra. Essa aqui do meio vai ser uma área só, né? Porque tá tudo aqui conectado e por aí vai. E essa aqui é bem tranquila da gente visualizar essas divisões da essas áreas conectadas. E aqui é ela rotulada. No caso, a gente utilizou cores, né? Ao invés de só a escala tom de cinza, que é para facilitar a visão e para ficar mais bonitinho, né? Aí aqui, ó, ele pintou já essa área aqui, pintou essa aqui com outra cor, essa aqui com outra cor, essa aqui com outra cor. Essa aqui, como ele identificou aqui, né, que é uma área só, ele
pintou tudo de amarelo já. Aqui você pode ver que aqui, o cantinho aqui, ele tá ligado, né? Então aqui também ficou amarelo. Aqui o cinzinha já foi. Ele até salpicou aqui essas pontinhas, ele também considerou, colocou uma corzinha para cada. Essa aqui é uma imagem fácil da gente ver essa segmentação. Aí ficou bem intuitivozinho, a coloração dela de acordo com os rótulos. E vamos fazer também com a imagem da nossa querida Lena, né? Que ícone do processamento de imagens da computação. Que essa já não é uma imagem tão simples a gente ver visualmente, assim, olhando, né? Pelo menos para mim, a gente identificar essa segmentação. Então, aqui eu vou só trocar a imagem que vai ser é, upada, né? Que vai ser utilizada para essa implementação. Aqui está ela em binário, bem preto e branco. A binarização até que ficou bem bacana, mas assim, só de bater o olho é meio difícil da gente ver o que está conectado, o que não está. Mas é para isso que serve o programa. Então, aqui ele vai mostrar para a gente já rotulado, aqui. E ele separou aqui o fundinho vermelho, que eu acho que era a parte assim que estava mais sombreado, aqui o azulzinho, que eu acho que era mais. Ele conseguiu definir aí as partes de contraste. Aqui tudo verdinho, aqui tudo azulzinho. Conseguiu separar bem aqui esse vermelho e esse azul, aqui o fundo, né? A moldura do espelho, imagino. É, e é isso. Isso conclui a nossa apresentação do trabalho de rotulação. Aí aqui só para mostrar em funcionamento aqui com uma imagenzinha. Isso aqui é uma imagem bem facilzinha da gente verificar a questão das áreas, né? Que aqui é bem definidinho. Aqui você tem um objeto, aqui você tem outro, aqui você tem outro, por aí vai. Então vamos aqui executar, aqui é onde coloca a imagem, né? Vamos executar com essa imagem. E o que ele vai fazer? Ele vai fornecer pra gente a imagem bindarizada. Então, talvez mais acaba ao invés de cinza e branco, né? A gente percebe que ele tem aqui as áreas bem definidas, como a gente viu antes, aqui é um objeto, aqui, isso aqui tudo vai ser um objeto, né? Porque eles estão conectados aqui, aqui é outro, aqui você vê outro, por aí vai. E também a imagem é rotulada. E aqui vai estar, a gente podia fazer com tom de cinza, né? Mas eu achei mais bonitinho, mais fácil de ver colorido, mas é o mesmo processo. Aqui pode ver, tanto que aqui esse objeto aqui tem uma cor, e ele está conectado dos outros, então não tem a cor dos outros. Esse aqui é rosinha, não tá conectado aos outros aqui, um objeto por si próprio, aqui o azul. Aí esse amarelo que é o que a gente falou, que ele tá aqui. Na verdade, a gente percebe que são objetos diferentes, né? Na imagem eles aqui são conectados, tem a mesma cor aqui, e são vizinhos um do outro. Então, aqui, ó, nessa parte de cima aqui, por causa desses pixelzinhos aqui conectando elas, ele também acaba juntando. Aqui em cima tem outro objeto, aqui tem um verde, aqui uns perdidinhos no meio do caminho, uns pequenininhos, né, que não tá conectado aos outros, e aí ele conseguiu captar isso. Aí essa imagem é bem tranquila de ver essa diferenciação. Aí aqui vamos executar com a famosa Dona Lena, né, só pra gente poder ver ela em outra imagem, outra procedura geométrica. Essa aqui, pra mim, pelo menos, não é tão fácil essa divisão, né, de cada área, mas o programa vai fazer isso pra gente. Então aqui só colocar aqui que a gente tá trabalhando, executado. Aqui ele em binário. Aí está. Até ficou bem definido também, só é difícil ver o que tá conectado e o que não tá, mas o preto e branco ficou até legal. Aí aqui ela rotulada, com cada área conectada. Aqui, veja só. Aqui o roxo, aqui, ele separou por si só, aqui o vermelho dessa área aqui, eu acredito ser mais sombreada, e essa área aqui azul toda, né, toda conectada. Não tem mais fácil ver essa divisão de áreas, mas aqui também dá pra ver que ele conseguiu fazer essa separação. E é isto, cara, de algoritmo. Não tem problema de usar cores, mas qualquer coisa só das cores tá tudo certo. É isto, o algoritmo de população.